Olá, sou o Arthur, tenho 12 anos, sou de Tubarão, Santa Catarina. E essa semana eu irei passar a lição número 8, O Segredo do Sucesso de Paulo. O verso para decorar dessa semana diz: Portanto, morri para a lei a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2, 19 e 20. A mensagem central dessa semana fala: somente pela graça recebemos a salvação e a vida nova. Paulo permaneceu um bom tempo na Galácia, fundando novas igrejas e pregando o Evangelho da graça de Cristo, de que somos salvos pela morte de Jesus e não por algo que fazemos. Algum tempo depois de deixar a Galácia, ele recebeu a triste notícia de que os galatas estavam crendo num evangelho diferente. Alguns judeus cristãos, ao passarem pela cidade, ensinaram ao povo que também era necessário obedecer às leis judaicas. Sem perder tempo, Paulo escreveu uma carta para tentar consertar as coisas. Admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que o chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente, que se faz passar pelas boas novas. Gálatas 1, 6. As boas novas são: Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar do pecado. De acordo com o pensamento de Paulo, ficar preso às leis de festivais, sacrifícios e circuncisões depois da morte de Jesus não é parte das boas novas. Isso não é graça, afinal, não há nada mais do que possamos fazer além de aceitar o que Jesus fez por nós. Como se não bastasse, esses novos pregadores também estavam tentando desacreditar a Paulo, dizendo que ele não era um dos discípulos originais de Jesus. E assim, o que ensinava não era tão importante quanto o que os outros apóstolos ensinavam. Diante disso, Paulo sentiu a necessidade de se defender. A mensagem das boas novas por mim, anunciada, não provém do raciocínio humano. Ele falou: não a recebi de fonte humana e ninguém a ensinou a mim. Ao contrário, eu a recebi para a revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1, versos 11 e 12. Paulo explica como ele havia guardado tão cuidadosamente as leis, a ponto de assassinar cristãos para destruir a igreja. Mas, então Deus o chamou por sua graça. Os outros crentes sabiam apenas o que as pessoas diziam. Aquele que nos perseguia agora anuncia a mesma fé que antes tentava destruir? E louvavam a Deus por minha causa. A graça fez o que a mera obediência às leis não tinha sido capaz de fazer. Paulo era um homem mudado. 14 anos mais tarde, Paulo foi chamado a se defender diante dos apóstolos. Foi a Jerusalém e se encontrou com os líderes. Esse encontro convenceu os outros líderes da igreja de que Paulo era verdadeiramente uma nova criatura em Cristo Jesus. Viram que me havia sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos gentios, assim como a Pedro tinha sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos judeus. Pois o mesmo Deus que atuou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus também atuou por meu intermédio como apóstolos aos gentios. De fato, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, reconheceram a graça que me foi dada e aceitaram Barnabé e a mim como seus colaboradores. Eles nos incentivaram a dar a oportunidade à pregação aos gentios, enquanto eles prosseguiriam no trabalho com os judeus. Gálatas 2, 7 a 9. Graça. O mesmo elemento que nos salva do pecado transforma vidas. Os outros apóstolos viram a diferença que a graça fez na vida de Paulo. Viram como a graça havia transformado um homem com espírito assassino e cheio de ódio em mensageiro do Evangelho, um homem da confiança de Deus. Como isso acontece? Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Verso 20. A morte de Cristo na cruz nos dá a vida eterna.
e faz algo mais, diz Paulo. Dá-nos poder para viver por ele. Ser crucificado com Cristo quer dizer que alguém pede a ele que viva em seu coração. E quando ele vier, o transformará em um tipo diferente de pessoa. Nada do que Paulo fez poderia tê-lo mudado. Da mesma forma, nossos esforços não podem nos mudar. É um dom da graça que vem somente por Jesus. Portanto, cuidado com aqueles pregadores cheios de, abre aspas, novas, fecha aspas, porém falsas ideias. Se tentarem lhe ensinar algo diferente sobre a graça, é porque estão no caminho errado. Preste atenção no recado que a lição tem para você. Avance em fé humilde e o Senhor será com você, mas vigie em oração. Este é o segredo do seu sucesso. O poder é de Deus. Trabalhe sentindo sua dependência dele, lembrando-se de que você é o seu coebreiro. Ele é o seu ajudador, sua força vem dele, e é ele a sua sabedoria, sua justiça, sua santificação, sua redenção. Tome o jugo de Cristo, aprendendo diariamente dele a mansidão e a humildade. Ele será seu conforto, seu descanso. Esse texto se encontra no livro Obreiros Evangélicos, página 38. Esta é a atividade da semana. Se preferir, imprima, responda e mostre ao seu professor. Os textos a seguir é do seu devocional semanal. Tire uma print para facilitar seu estudo durante a semana. Deus te abençoe.